poder falar um pouco da parte política, que vai ser o nosso noticiário praticamente esses próximos dias, né? A gente ainda tentou falar um pouco de mercado. Antes da gente falar, né, especificamente da parte política, eu queria trazer uma informação, porque isso é uma dúvida geral e acho que vale a gente também explicar isso para a galera, né? Em meio a esse turbilhão de coisas que envolvem o São Paulo, a atual direção, aí eu estou falando de Júlio Casares, Márcio Calomagno, os principais ali do dia a dia, eles estão muito preocupados com outras coisas. Mas eles tentam blindar este cara da foto, Rui Costa, que é o executivo de futebol contratado, para que ele possa trabalhar no mercado de transferências. Isso é fato. Né? O Rui está tendo uma árdua missão no meio desse turbilhão de coisas. Aí tem agora também Marcos Biasotto, que está junto, né, com o Rui ali no dia a dia, tentando equilibrar os pratos, tentando deixar a coisa mais viável, mas é óbvio que esse cenário atrapalha. É bem óbvio que quando você está num. Assim, cara, cargo desse tamanho, você vai negociar. Aí pega o, sei lá, o próprio Danielzinho, né? Que é São Paulino, a gente falou que ele veio porque ele gosta muito mesmo. Mas pega o Danielzinho. Ele tem na mesa o São Paulo, aí ele tem o Internacional e o enfim, Grêmio. Ele pode optar por algum desses outros clubes por entender que tem uma instabilidade política maior no São Paulo. Então, é algo também que está sendo conversado internamente para que isso não atinja tanto o Rui barra futebol. Agora, é algo inevitável. E aí, Fê, entra no que eu falei, né? Para mim tem 2 pontos nisso. Queria te ouvir um pouco em relação a isso também. Acho que é muito importante que isso estoure ao final da temporada e não no decorrer dela. É o que eu falei mais cedo aqui. Hoje a galera tá amando as informações, né? Então hoje o delegado é ídolo, o jornalista que postou é ídolo, tudo mais. Se essas notícias viessem, por exemplo, no meio do Brasileirão, antes de um clássico ou antes de um jogo importante que vale assim, permanência do São Paulo na Série A ou não, a torcida estaria puta da vida. Estaria, porra, tá querendo tumultuar, tá enchendo o saco antes de jogo, tá? Então isso acontece. Acho que o timing é muito bom especificamente. Agora, isso deve arrastar. Tem uma investigação interna rolando, a sindicância para o caso do Camarote, tem Ministério Público, tem polícia no meio já, Polícia Civil. Então, assim, isso vai para janeiro. Espero que o São Paulo consiga blindar o seu futebol, e aí passa muito pelo Rui Costa também, que tem que fazer o trato, passa pelo Rui, passa pelo Biasotto e passa por Muricy Ramalho, que a gente espera ver ele um pouco mais ativo também na próxima temporada. E aí, ao mesmo tempo que isso me assusta para o próximo ano, quero até ler um pouco do chat aí, ver o que vocês pensam em relação a essa instabilidade política para a próxima temporada. Isso me assusta. Aí eu olho para o lado e vejo o Corinthians, que teve um ano 10 vezes mais caótico, que empichou o presidente, entrou outro, várias polêmicas, atrasou salário, teve caso na polícia e tal, e fecha o ano com 2 taças, com 2 conquistas. Então, assim, é um pouco imprevisível esse tal futebol, mas não dá para contar com a sorte sempre, né, Fê? Não dá para contar com a sorte. Acho que essa comparação que você faz é perfeito. As bombas não estão estourando mais no Corinthians porque a bola entrou. Assim como se a bola na LDU tivesse entrado, o São Paulo tivesse avançando, talvez as bombas que estão estourando hoje não estariam. Por quê? No futebol brasileiro funciona assim. Se a bola entra, as bombas não estouram. As merdas vão para baixo do tapete. A Lá gente ele viu. total, né? Agora que o chat lembrou, tem que fazer esse Exato. apontamento. Mas é isso. Se a bola entra no gol, as merdas não estouram, certo? Porque o futebol brasileiro, a gente viu um Corinthians, hoje o Corinthians, ele colhe frutos do que aconteceu na política de Andrés Sanches. E com o Andrés, nada acontecia. Por quê? Porque o Andrés contratou o Ronaldo Fenômeno e foi campeão mundial. E aí, gente, para a torcida do Corinthians está magnífico. Se o São Paulo, com tudo que está estourando hoje, ganha o Campeonato Paulista e a Copa do Brasil, assim como o Corinthians venceu, para a torcida está ótimo. Só que, administrativamente falando, é horroroso. Então, eu acho que, cara, você blindar o seu diretor de futebol é importante. Mas eu entendo e concordo quando você diz, Gabi, que é o seguinte: você está negociando com um cara, o cara vai pensar 7 vezes antes quando ele vê todas as notícias que estão acontecendo com São Paulo. O São Paulo vai ter mais dificuldade para contratar gente, vai ter mais dificuldade para negociar com o jogador. Isso é um fato, porque o São Paulo está vivendo uma instabilidade gigantesca. E todo jogador tem um celular na palma da sua mão, tem colegas e eles se conversam de, porra, caralho, olha a situação do São Paulo. Será que eu quero ir para lá mesmo? Será, apesar do São Paulo ser um grande clube, um dos maiores do futebol brasileiro,
Será que eu quero ir lá? No meio dessa estabilidade, um monte de bucha estourando, bucha aqui, bucha ali. Será que eu quero vestir a camisa do São Paulo mesmo? E aí o jogador pensa 7 vezes antes do que ele pensaria 2 em situações normais. Ele pensa mais 5. E aí isso é ruim para o São Paulo no mercado de transferência. Mas eu já falei, Gabi, eu tenho muito medo dessa próxima temporada, porque eu sinceramente, o Casares, quando ele faz esse movimento de tirar os caras da oposição que estavam no controle, se o São Paulo fizer uma janela de transferências em que trouxer algum nome de mudança de patamar, a torcida esquece o que está acontecendo. E aí eu acho que cabe a nós não deixar esquecer. Só que, se ele faz 2 contratações de nome, o São Paulo ganha o Paulista, o São Paulo ganha a Copa do Brasil, e acaba o mandato dele, ele sai como cara do momento. E eu acho que é isso que ele quer. Esse é meu grande medo. Dele pegar a dívida do São Paulo, rasgar ela, jogar ela pro ar, e aí o São Paulo estourar essa bomba que já está estourando, ela estourar ainda maior no final do ano. Tenho muito medo do que pode acontecer. Eu acho que cabe a nós, aqui da imprensa, aos torcedores principalmente, que não podem esquecer, se o São Paulo contratar o Cristiano Ronaldo, o São Paulo não pode esquecer do que está acontecendo nos bastidores do clube, na diretoria do clube. Eu acho que isso não pode acontecer. Mas é importante, talvez, tentar blindar o Rui Costa para que ele consiga trabalhar. Só que você blindar o Rui Costa é importante. Só que você não vai conseguir brifar os seus jogadores, né? Os caras que eles estão indo atrás. E isso eu acho que é o grande problema. Pausa de 5 segundos para pedir a sua ajuda ao nosso canal com o seu like e se inscrever se ainda não for um inscrito. Quando você traz essa questão que São Paulo é o meio de 2005, tem um ponto aqui de atualização, né? Acho que de reconstrução, né? Acho que no final do dia, como o Chatak comentou aqui, o São Paulo tem bons ativos ali, seja o estádio, seja... tem uma trademark aí, o Made Cotia, né? Que no final do dia foi o primeiro a apostar em base, vamos dizer assim, né? Do futebol não só paulista, mas brasileiro, né? Tem essa chancela, né? Querendo ou não, os clubes europeus conhecem a chancela do São Paulo que o Flamengo e o Palmeiras teve que construir posteriormente. Como que o São Paulo poderia começar? Por onde você começaria essa reconstrução, assim, né? E aí não só falando da parte de custo, como você falou, que é o mais importante ali, mas esquecendo esse investidor para chegar, porque também é um pouco mais complexo, mas olhando aqui... Não existe hoje no futebol brasileiro. Exato. Todo mundo quer virar SAF, mas não tem esse dinheiro que todo mundo tá achando que tem, né? Então... Onde seria a principal receita, né, que você atacaria, acho, como especialista torcedor ali, falando um pouco, a gente tem as receitas recorrentes, não recorrentes, dentro das recorrentes, né, quando a gente fala de sócio torcedor, patrocínio, se for do Palmeiras, aluguel de estádio, um monte de coisa assim, essa questão toda, né, qual seria o que você, como torcedor São Paulino, atacaria aqui, né? Para buscar um ganho de curto prazo. E aí não só pensando no médio e longo prazo. De curto prazo? Eu acho que de curto prazo é o que está sendo feito. Que é as vendas de jogadores da base, né? Logicamente também tem a questão dos shows, por exemplo, no estádio, né? Que vocês falaram do estádio. Mas falta comunicação. Aí cai de novo na parte de comunicação. Por exemplo, se a gente falar pro torcedor, vem junto. Torcedor, vamos estar junto até o final do ano. Não é só na parte que o momento tá mal, por exemplo, como foi em 2017, né? Quando teve uma grande junção da torcida. Esse crescimento da torcida no estádio, ele veio a partir de 2017. Né, que foi uma união das páginas, união separada ali da torcida organizada, que foi de trazer o torcedor pro estádio. A partir de 2017 pra cá que o Morumbi começou a se encher. Pô, tinha vários momentos que o Morumbi tava vazio em anos atrás. Que o São Paulo era chamado de torcedor modinha, né, o torcedor São Paulino. E depois teve essa crescente, essa mudança, mas assim, nunca foi de dentro do São Paulo pra fora. Então falta essa comunicação. Só que o São Paulo, de curto prazo, seria a venda de jogadores da base. E também a questão de shows, que dá muito dinheiro pro São Paulo. Não adianta, o show, eu já fiz as contas, tá? O show dá mais dinheiro do que o futebol. A não ser que seja uma final de campeonato, Copa do Brasil, que o São Paulo teve um ganho gigantesco. Mas assim, se você for analisar,
O São Paulo ele ganha muito mais com shows do que com a torcida no estádio pra um jogo de Campeonato Paulista, como foi em 2025, no começo do ano. E falando só dessa frente aí de aceleração de receita, que querendo ou não dá pro torcedor contribuir, talvez não controlar, né, porque o torcedor não dá pra controlar, mas dá pra contribuir, participar, que é a questão de encher o estádio, né, falando um pouco de sócio-torcedor, que é uma frente nossa que a gente respira bastante. Como você vê o sócio, você tá falando de comunicação, você tá falando de receita, como que você vê o sócio-torcedor de São Paulo, né? Até perguntando que você é sócio-torcedor, não é? Como que você vê esse plano de benefício? Tem benefício para levar o torcedor ao estádio, né? Acho que no final do dia, a gente tá falando aqui de um estádio de 60 ou 65 mil pessoas. Se a gente tem boa capacidade, taxa de ocupação e presença recorrente de torcedor, você consegue de fato contribuir com o seu resultado financeiro, como a gente viu ali nos últimos anos do São Paulo, né? Eu fiz uma promessa pessoal, vou até falar pra vocês aqui, eu fiz uma promessa pessoal que eu nunca viraria sócio-torcedor com clube associativo. Porque eu conheço o clube associativo do São Paulo, tá? Eu nunca viraria sócio-torcedor com clube associativo. Mas assim, existe existe um grande problema de comunicação do São Paulo. Por isso que tá tendo essa queda de sócio-torcedor. E por isso que tá tendo queda de torcida no estádio também. Esse final de ano aí, a torcida já tava... Pô, eu fui pro Morumbi com 60 mil pessoas, com 50 mil pessoas. Agora tava tendo 25 mil pessoas. Então assim, o resultado tá sendo mostrado. A torcida, ela meio que tá abandonando o São Paulo, né? Essa queda não é por acaso, né? Quando você ouve que tá tendo guerra política no São Paulo e você não pode fazer nada, o torcedor São Paulo ele não pode fazer nada. Pô, eu recebo várias mensagens do torcedor me perguntando o que eu posso fazer agora. Eu falo pra ele, pô, não depende de nós. Porque o São Paulo realmente não tem o que fazer, não depende do torcedor comum, né? Então assim, e eu falo, mas mesmo assim eu falo pro torcedor virar sócio-torcedor, né? É importante, isso é algo pessoal meu, porque eu não acredito na parte associativa do São Paulo, não acredito realmente. Muitos torcedores estão criando isso também, de não acreditar na parte associativa do São Paulo, de não acreditar no atual presidente, no próximo presidente, no outro presidente que virá. E tá ficando claro pro torcedor de São Paulo. E tá tendo essa debandada. Não é... Quando se vê os números do torcedor caindo, não é por acaso, tá? Isso realmente tá acontecendo e vai acontecer. Vocês vão ver no começo de 2026 como que vai ser o público de São Paulo no Morumbi. Vai cair. Você acha que vai cair? Vai cair. Já caiu esse final de ano já caiu. Mas você não acha que tem aí uma questão, querendo o principal benefício do sócio-torcedor é ir ao estádio, né? E aí o São Paulo nessa reta final tava na Vila Belmiro, será que não teve impacto por isso? E até eu jogo uma outra pergunta pra você nessa linha, assim, acho que não acreditar no clube, eu entendo, mas acho que entre apostar no sócio-torcedor na bilheteria, talvez sócio-torcedor seja uma receita mais recorrente para contribuir. Não sei se o quanto faz sentido reatar com o clube nessa frente, assim, né? Então acho que, será que 2026 vão ter um crescimento com o Campeonato Paulista acontecendo, quantidade junto com o Brasileiro, né? Muitos jogos acontecendo, querendo um pré-Libertadores, como você mesmo disse. Você acha que de fato vai despencar a presença do torcedor São Paulino? Eu tenho certeza que vai despencar. E já despencou, né? Antes de ir pra Vila Belmiro, eu fui pro Morumbi. Eu tô em todos os jogos do Morumbi, tá? Legal. Tinham jogos com 20 mil pessoas. Assim, pro Morumbi, pro tamanho do Morumbi, são poucos torcedores. Isso por conta da comunicação da diretoria. É por conta da diretoria, realmente. Se tivesse essa comunicação de, pô, a gente tá ferrado realmente. A gente tá mal realmente. Torcedor, bora pro estádio, bora ajudar. Todo sócio-torcedor que eu converso, todo sócio-torcedor que eu converso fala que não vale a pena. Se tem 50 mil, acho que tá em 51 mil torcedores agora, sócio-torcedores. Se tem 51 mil sócio-torcedores do São Paulo hoje, é aquele cara que realmente ele quer ajudar o clube. Não é por benefício. São Paulo, o sócio-torcedor do São Paulo não tem benefícios. Benefícios que se fala assim, vale a pena ser sócio-torcedor, né? O sócio-torcedor, ele sempre reclama, e não é de hoje. São Paulo ele teve problemas com entrada no estádio, por exemplo. São Paulo ele teve problema o sócio-torcedor tem problema para comprar ingresso, né? Tem jogos que o sócio-torcedor não consegue. Você paga o sócio-torcedor mais caro, que é o diamante, que você não consegue ir pro estádio. Então assim, o cara chega no final do mês e vê que o valor tá indo pro clube, vê que ele não consegue ir no jogo, ele não quer ser sócio-torcedor. O cara mais racional. Então por isso que tá tendo essa queda de sócio-torcedor, tá tendo queda no estádio também. E 2026,
por conta de toda a guerra política, por conta de todas as mudanças. Pô, essa semana tá tendo muitas demissões dentro do São Paulo, né? De pessoal mais de baixo, né? De dentro do São Paulo. Assim, a torcida tá vendo isso. Como que chega pro torcedor? O torcedor, ele olha muito pra parte esportiva. Como que o cara... O porteiro é demitido, por exemplo. O porteiro é demitido. Você acha que o torcedor ele vai pensar o quê? Nossa, o nosso time vai melhorar próximo ano? Não. Pô, eles não estão demitindo lá de cima, não tá tendo uma mudança lá de cima, tá tendo uma mudança de baixo. Então, assim, parte muito da comunicação e eu tenho certeza que vai diminuir ainda mais o sócio-torcedor do clube e que vai ter uma diminuição no estádio também. É engraçado porque o futebol é um ambiente tão... que a fé e a paixão falam de dentro da gente, que talvez seja um dos poucos setores da economia que você maltrata o consumidor e ele volta, né? Então, se você vai num restaurante, te atenderam mal, você vai no outro. Sim. Né? Não, mas assim, eu vou lá no Morumbi, eu sou diamante, eu não consigo comprar meu ingresso, o que eu faço? Eu renovo do ano que vem e volto. Claro, talvez de 100, 80 vão fazer isso por esse amor, né, por essa paixão, mas 20 não. Né? Não tem então, concorrência, parece, né? Exatamente. Sendo que, na realidade, quando você pega, exemplo, né, o Avante. Né? O Avante hoje você está ali fazendo fidelização do torcedor para produtos financeiros. Você já foi além do amor, da paixão, você já devolveu para ele um estádio, um ambiente que ele consegue comprar os jogos organizadamente. Aí você começa a cruzar esse sócio-torcedor com ativações do departamento de marketing. Então, aí o que acontece para efeito prático? Você aumenta o seu sócio-torcedor, você aumenta as suas receitas comerciais, e aí você entra naquele espectro positivo, que é quem nasceu primeiro, o ovo ou a galinha, né? Então, isso é muito legal, o depoimento do Gresp, porque o torcedor não está indo por tudo, ele está indo apesar de tudo. Né? Verdade. Bom, então pra gente falar de saídas também, falamos aqui de Jandrei, Patrick, bora falar um pouco sobre o Eric também, né? Jogador que estava por empréstimo no Vitória, volta ao São Paulo, tem contrato apenas até o fim do próximo ano, até o fim de 26, ou seja, já pode assinar pré-contrato em junho da próxima temporada, e ele tem 2 clubes fortemente interessados, o próprio Vitória, e hoje o São Paulo recebeu uma oferta de 1 milhão de euros, 6,5 milhões de reais na cotação atual, pelo Eric, portanto, né, jogador de 28 anos, atacante, jogou pelo Vitória essa temporada por empréstimo, 1 milhão de euros é a oferta do Coritiba que está sendo avaliada pelo São Paulo. No Vitória, né, eles querem a permanência do Eric, eles querem continuar com ele, mas tem alguns pontos, né? Eles não pagaram nem o empréstimo dele até agora. Usaram ele na última rodada do campeonato, não pagaram a multa de 1 milhão. Então fica difícil poder negociar também, né? Ele foi usado em 38 partidas, 27 como titular, fez 3 gols e 5 assistências, fez um partidaço contra o São Paulo na última rodada, vale dizer também. Ele ganhou espaço nos 11 iniciais aí do Jair Ventura na reta final de temporada, em uma briga forte do Vitória contra a zona de rebaixamento, mas é um jogador aí, então, que tem essa outra possibilidade de mercado do Coxa, que está buscando ali alguns jogadores para o time do Seabra, e vê no Eric uma boa chance de mercado. Eu assim, cara, fico pensando, Fê, 1 milhão de euros, 6,5 milhões de reais, que não é, assim, descartável para o São Paulo. Mas pelo que ele apresentou essa temporada, cara, será que não poderia puxar um pouco mais? A gente tem que ponderar também, né, que São Paulo vende mal pra caramba, como sempre, tem um desespero financeiro, e que o Eric também pode firmar pré-contrato já no meio do próximo ano. Mas não sei, de repente chegar em 1,5 milhão de euros ali, não sei, hein? Acho que dá para tentar dar uma valorizada, porque ele tem mercado. E já que tem, assim, competição, é um pouco natural, né, que o São Paulo queira mais dinheiro. Eu acho que o Eric é um jogador que eu, sinceramente, não usaria no plantel para a próxima temporada. Fê. Olha, Gabi, eu entendo, eu acho o Eric um cara que no São Paulo também não se provou, fez um campeonato brasileiro bem ok, bem justo com a camisa do Vitória, mas é aquilo, eu acho que é difícil a gente negociar com um time que não pagou o que já teria que ter pago para o São Paulo. Mas agora, 1 milhão de euros, cara, eu acho que, eu acho um valor muito baixo para um cara que fez um campeonato brasileiro justo. Eu acho o Eric levemente útil, mas
longe de ser um cara inegociável. Eu acho que se o São Paulo conseguir 2 milhõezinhos, 1.700, 1.800, tá muito bem pago. Eu acho 1 milhão de euros bem abaixo. Se fez a conversão rápida, né? 6,5 milhões de reais. Isso são 2 festas juninas no social do São Paulo. Eu acho um valor abaixo nos moldes do que é o futebol hoje. Eu acho muito, muito pouco. Mas ali 1.700, 1.800, pedir 2 ali, chegar num 2 milhões de euros, eu acho que é válido. Eu não acho um cara que muda o patamar do elenco do São Paulo. Pode ser um cara que em algum momento poderia ser utilizado, ainda mais com a quantidade de lesões que o São Paulo teve em 2025. Não acho esse horror todo. Eu acho que é o famoso... Sou muito fã da classificação ponta-burro. Eu acho o Eric a definição desse jogador. É o cara que, para jogar ali 15 minutos, está de ótimo tamanho. Para ele ser titular do seu time, não tem a menor condição. Eu acho que ele poderia ser útil. Não vejo com bons olhos uma proposta de 1 milhão de euros. A partir de 1.700, 1.800, acho que o São Paulo, se conseguir dar uma barganhada um pouco maior, acho que dá para a gente já negociar. Não é um cara que também vai fazer falta no São Paulo. Não é um cara que muda o patamar do elenco. Não é um cara que, se vier, vai ser um cara craque para o elenco do São Paulo. Acho que não. Mas eu acho que pode fazer um dinheiro um pouco maior. Ainda mais que ele foi quase titular em toda a campanha do Vitória. Uma campanha que, quase foi rebaixada, mas conseguiu salvar no finalzinho. Eu acho que pode ser útil, sim. É interessante essa venda. Ele poderia ser útil no elenco do São Paulo. Não acho que pode ser também um cara descartável, mas acho 1 milhão de euros pouco por ele. Se conseguir um pouquinho mais, pode negociar. Não é um cara indispensável não, Gabi. É isso, perfeito. Tá aí a situação do Eric, então, né, que a gente fica de olho a respeito aí desse jogador. O Eric é um jogador aí que pode pintar no Coritiba, e eu, assim, falei que eu não usaria ele, e aí, cara, por óbvio, ele fez uma boa reta final pelo Vitória, então você pode considerar. Mas eu não acho que ele seja um jogador que faz falta nesse São Paulo. Eu acho o Eric extremamente inconstante e, assim, ele ficar, você condiciona que ele tem que renovar o contrato. Mais 2, 3 anos, que seja um ano para o Eric, eu acho que não faz muito sentido, então eu tentaria a venda. Essa comparação da festa junina é boa, né? 2 festas juninas aí, a do Coxa. Vou usar bastante esse comparativo aí. O São Paulo está atento ao mercado de transferências, mas as negociações de troca de jogadores com o Botafogo ainda não progrediram. O tricolor paulista também investigou a situação de Scarpa e de Breno Lopes do Fortaleza de acordo com a ESPN. O tricolor paulista ainda está avaliando a situação de Breno Lopes, mas ainda não apresentou nenhuma proposta. A solicitação salarial do atacante foi considerada elevada. O jogador tem vínculo com o Leão do Pici até o final de 2028. Breno Lopes, avaliado em 2,5 milhões de euros, aproximadamente 16 milhões de reais, no site Transfermarkt, marcou 6 gols em 32 partidas no último Brasileirão betano. E aí, torcedor, aprovou a contratação de Carlos Coronel? E em relação a Breno Lopes, o São Paulo deve investir na contratação do jogador?